Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar então mais um Direto Pregão. Nessa sexta-feira, agora 4h38 da tarde, já quase entrando na última hora de pregão. O mercado hoje chegou a perder o suporte logo no início das negociações, mas acabou esboçando aí um movimento de recuperação agora à tarde e parece, ao menos nesse primeiro momento, segurar na região de suporte na faixa de 67 mil pontos. A formação de hoje aí sugere um repique no nosso mercado, talvez até a região das médias aí na faixa entre 68.800 e 69 mil pontos. E o mercado, por enquanto, segue sustentando aí essa região de suporte e adia, ao menos momentaneamente, um movimento corretivo um pouco mais forte. Vamos olhar alguns papéis aí. Primeiro, Braskem. A Braskem já atingiu o nosso primeiro alvo, conforme o Momberger reiterou, além do nosso comentário diário, reiterou no chat de swing, que essa aí era provavelmente a operação mais interessante que a gente estava visualizando para a semana, e está se confirmando. Já no segundo dia o ativo atinge o primeiro alvo com bastante força, segue com volume bastante elevado, e a gente já liquidou então 50% da posição na faixa de 19,70 no primeiro alvo. A gente vai carregar, ou ao menos tentar carregar, a segunda metade até 20,90, e a gente já está ajustando o stop do restante da posição para baixo da mínima de hoje em 19,12. Tá? Na verdade, a gente até está colocando um pouquinho abaixo, a gente está colocando o stop abaixo de 19,10. A gente sempre gosta de colocar alguns tiques abaixo aí para não correr o risco da agulhada. Então, esse trade já não oferece mais risco nenhum, porque mesmo que o ativo volte e sejamos estopados, a gente vai ser estopado ainda com leve ganho nessa posição restante. Então, esse trade já está lucrativo, não oferece risco algum. Um trade muito interessante, conforme a gente reiterou, com todas as características, essa formação muito interessante em topo, a indicação aí de acumulação bastante expressiva, e a gente acredita que o ativo possa atingir o segundo alvo já em meados da semana que vem. Tá? Então, só reiterando aí, já liquidamos metade da posição, estamos ajustando o stop, já estamos com ganho nessa operação, não corremos mais nenhum risco. Outro ativo também que nós comentamos, que também bastante interessante, é Gerdau. A Gerdau atingiu hoje o nosso alvo na recompra em 21,90. Recompramos a nossa posição vendida também com ganho bastante interessante. E esse ativo, inclusive, já demonstra aí sinais de reversão na tendência de baixa e já começa a nos chamar a atenção para uma possibilidade de compra. Então a gente acompanha o fechamento no pregão de hoje, e a gente aqui já pode adotar inclusive duas estratégias. A primeira delas, para um swing trader mais agressivo, é acionar a compra já nesse momento, antes do fechamento do pregão, já aciona a compra agora, com stop abaixo de 21,80, né? E o nosso alvo inicial seria no topo anterior, na faixa de 23,60, tá? E o alvo final na região de 24,50, tá? E um trader mais conservador espera o fechamento de hoje e compra no rompimento então, na segunda-feira, no rompimento da máxima de hoje. Tá? Então esse é um ativo, nós já recompramos a nossa posição vendida com um ganho bem interessante e já estamos de olho aí para a possibilidade de uma operação comprada nesse ativo. Certo, pessoal? E destacamos também que o volume tá bem interessante hoje, acima da média. Tá? E no gráfico semanal, o ativo aí já começa a demonstrar algum sinal de reação e possivelmente vai fechar a semana acima da média de 21 semanas, o que também seria um sinal bastante positivo. E só para finalizar rapidinho, na verdade mais duas operações aí que estão chamando bastante atenção. Primeira delas, MMX.
A MMX, conforme a gente já havia comentado aí nos chats durante a semana e no comentário de fechamento, formou um pivô de baixa, já atingiu o alvo de 100% da expansão do pivô e hoje forma uma figura bastante interessante de reversão, que é o piercing pattern, que é o padrão de piercing, que é uma figura de reversão com índice de acerto bem interessante. Então aqui nos chama a atenção para uma operação contra a tendência, até destacando que o volume também está interessante, então confirma esse movimento. E aqui a gente deixa para segunda-feira, então, ou até quem já quiser um trader mais agressivo, aciona a compra na faixa de 10,70, o stop abaixo de 10,20 e o alvo inicial é na média, na faixa de 11,15 e alvo final na média de 21 dias em 11,85, que coincide com o último fundo, onde formou o pivô de baixa. Tá? Então também é um outro trade aí bem interessante, nos chama a atenção. Só lembrando, é um trade contra a tendência. Então, aqui a liquidação tem que ser em até 3 dias, tá, pessoal? Se não atingir os nossos alvos nos próximos 3 dias, a gente liquida a posição a mercado. E só para finalizar, uma última operação que está chamando bastante a nossa atenção é uma operação de long short com fibra por Klabin. Tá? Que operação é essa? A gente compra fibra e vende o equivalente em Klabin para pegar a diferença, o spread da diferença. Tá? A gente nota aqui uma distorção bem forte nos preços, na relação de preços entre as duas. No gráfico a gente já vê aí uma figura de reversão se formando nessa relação. Tá? Então a gente já começa a acompanhar. A gente tem inclusive um fechou fora, fechou dentro, aqui nas bandas de Bollinger, que é uma figura de reversão, né? E a gente está com uma distância bem forte aí da média de 9, de mais de 8%. Tá? Então, essa operação aqui consiste na compra de fibra e venda do equivalente de Klabin, pegando a diferença, a relação, o spread, na verdade, de preço entre as duas, nessa faixa aí de 4,50. Tá? Na faixa de 4,50 de relação, a gente monta a nossa operação com alvo aí na faixa de 4,90, um trade também bastante interessante. A gente está chamando a atenção aí para vocês. Certo, pessoal? E a última lembrança aqui, só para a gente finalizar esse direto do pregão, a gente teve aí um Trade Talk gravado hoje com um convidado ilustre de uma empresa de private equity, né, que faz operações aí, que reestrutura ou ajuda a preparar empresas de pequeno, médio e grande porte para abertura de capital. Então a gente teve um convidado aqui de uma empresa de private equity da região, bem conceituada, e a gente está disponibilizando para vocês aí no decorrer do dia essa gravação aí, é um Trade Talk especial. Certo, pessoal? Esse então foi nosso direto do pregão. Agradeço a todos aí e fiquem em contato com a gente no fórum. Boa tarde. Ela tem 1.000 Betel. Tem 300. Vendendo metade já dá. Isso. Até o pagamento, 140 já dá.